Ação. Tá vendo? Então vamos começar essa. Então, assim, a ideia da aula hoje é ser bem prática, sobre o Vício com Álbum. Eu quero começar, na verdade, do final. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, ele é nutricionista, trabalha com low carb, e sobre tratamento com Vício com Álbum. A sogra dele usa Vício com Álbum em casa. E eu falei, olha, não é uma boa ideia, né? Porque eu sei que é uma conduta da maioria dos médicos que trabalham com Vício com Álbum prescrever e indicar a aplicação dentro de casa. A minha conduta hoje nesses casos, eu só indico, aí a novidade que eu vou passar para vocês, que é o gel transdérmico e o spray nasal, né, que são formas muito simples, né, de manipulação. O custo ele é bem menor e tem mostrado alguma eficácia, tá? Mas realmente a forma que a gente tem usado com maior sucesso é parenteral, seja ela subcutânea, endovenosa ou intralesional. O intralesional também. Intralesional também. É Ah, uma é? que a gente aplica bastante. Então, assim, estudo científico é subcutâneo, tá? Mas eu vou mostrar que tem estudo mostrando endovenoso. Na prática, a gente observa que essa é uma diferença que eu acho bem legal levar para a prática. Endovenoso, o organismo suporta doses muito maiores, tá? Essa é uma teoria que eu levo para a minha prática. Então, assim, é um tema que eu tenho contato há mais de 20 anos. Antes da faculdade de medicina, né? Então, há 16 anos atrás, eu já acompanhava meu pai, que foi um dos precursores da medicina antroposófica no Brasil, e ele sempre com muito paciente oncológico, né? Então é um tema que sempre me interessou, a visco terapia, e vários estágios meus na Alemanha, na Suíça, foram em empresas que manipulam visco. Eu fiz estágio já o maior estágio que eu já fiz com relação ao visco foi na Elixir, que é o visco que a Health Tech manipula, mas fiz estágio também na Escador, que é na Suíça, que é o que a Inject Center manipula, e que vocês vão receber também um kit dele, do visco fermentado. Então, assim, se vocês não se importarem, eu acho que assim, é muito legal a gente trazer um resumão agora. Eu estou lembrando de alguns temas super importantes. Quero aproveitar a presença da Janaína aqui, né? E eu vou trazer para vocês. Então, assim, é slide de aula, mas assim, são cerca de 4 viscos antroposóficos. É uma diferença importante vocês entenderem, porque dá muita diferença na prática e na teoria também. Então, assim, quais viscos existem hoje? Existe o visco fitoterápico, que é o extrato da planta e faz a tintura-mãe. Desculpa, a tintura vegetal. Normalmente é 20%. Segundo, existe o visco homeopático, faz o extrato, faz a tintura-mãe, normalmente é 10% do extrato, e dali faz as diluições, né? Esse é o homeopático. E agora existe o antroposófico, que no antroposófico são levadas em conta várias outras variáveis. Uma delas, que é a mais importante, ao meu ver, são as épocas de coleta dos viscums, e número 2 são os marcadores que são utilizados para fazer essas medicações. Então, na prática, isso faz total diferença. Parece que é algo filosófico, né? Ah, então o visco no antroposófico tem que ter no mínimo o visco de verão e o visco já no homeopático e no fitoterápico, pode ser de qualquer época do ano. E qual a diferença que isso pode acarretar na prática? O visco de inverno, estudos mostram que ele é muito mais rico em viscotoxina, que é uma substância rica no visco suíço, no visco fermentado. Eu vou estar sempre falando desses dois, o fermentado suíço, que é o da Inject Center, e o outro da Elixir, que é o alemão, tá? Da Health Tech. Já o visco da HealthTech, que é o alemão, ele é mais rico em visco lectinas. E o que eu quero trazer para mim, que assim, foi uma conclusão que eu cheguei depois de anos de experiência com visco, um é complementar ao outro, tá? Não tem um melhor que o outro, os dois são incríveis, um é complementar ao outro. Só que em algumas situações a gente vai pensar mais em um, em outra situação a gente vai pensar mais em outro. E qual situação a gente vai pensar muito mais no visco fermentado? O paciente que ele tem muita vitalidade, porque o visco fermentado, por ter mais visco com toxina, ele reage muito mais. Ele tem mais vitalidade, ele vai reagir mais. Só que é um detalhe interessante. Para o paciente muito debilitado, você até pode usar o fermentado, só que você vai usar uma dinamização maior, tá? Então, assim, até para falar de dinamização, vocês têm contato com homeopatia? Eu Muito tenho pouco. pouco, Pouco, muito beleza, pouco. não tem problema.
Então, assim, quanto maior o númerozinho, mais diluído. Então, na homeopatia é feito assim, TM, tintura mãe, depois vem para o D1. D1 é que divide em 10 e pega uma parte. D2, uma das partes do D1 vai dividir em 10 vezes de novo e pegar mais uma parte, aí o D2. Então, quanto maior o número, mais diluído. Tá? Então, a gente tem o visco fermentado D1, D2, D3, D4. Se eu não me engano, no Brasil tem D5 ainda. Já no Elixir, eu vou mostrar as potências, tem 0,1, 1, 5, 10 e 50. O 100 não tem mais no Brasil. Tá? E eu vou mostrar as correlações também. Então, assim, um paciente muito debilitado, vocês podem começar com um dos dois, mas eu preferiria com o Elixir, que é mais delicado. O paciente fala, você fala, poxa, ele precisa de um chacoalho, vamos falar assim, você vai pensar no visco fermentado. Tá? Mas são complementares. E assim, por que eu não indico para o paciente fazer em casa? Foram 2 episódios apenas, mas que foram o suficientes para mim. Então, assim, eu vou mostrar a meta-análise para vocês. A meta-análise que está na Cochrane mostra que o tratamento com visco com álcool ele é muito seguro. Então, vocês vejam, eu tenho 20 anos de acompanhamento e estudo com visco, e eu já tive apenas 3 situações que me deixaram realmente assustados com ele. Tá? Mas, assim, na homeopatia, a gente fala em crise de cura. O que é crise de cura? O paciente está lá, está mal, está cheio de tumores, ou tem doença autoimune, que é uma situação em que a gente utiliza o VIS com álbum, ou no caso que eu vou comentar da Jéssica, que tinha um cisto no ovário que não melhorava por nada, não tinha testado cetogênica ainda. É, então, assim, o paciente está lá estável, mas está mal, ele dá uma piora, normalmente essa piora se manifesta como alergia, e aí supera o problema. Tá? Eu quero contar esses 3 casos para a gente começar. Então, um deles foi um senhor lá na clínica Vivenda Santana. Ele começou a infusão de 100 miligramas do Elixir, que é normalmente muito mais suportável, numa via que o organismo suporta muito bem. Síncope. Foi assim, ligou, desmaiou. Oh. E olha, o cara só voltou com adrenalina. Ele só voltou com adrenalina. Caso número 2, foi uma paciente que era minha amiga, é minha amiga, né, hoje com pouco contato, mas enfim, artrite reumatoide, não melhorava com nada. E, gente, assim, quando eu tenho um paciente que não melhora, eu vou estudar e vou testar e vou ficar maluco junto com o paciente. Cetogênica na artrite reumatoide carnívora, muito bom, tá? Eu tenho vários casos de cura. Repete a fala para mim que eu não peguei. Cetogênica, principalmente carnívora, com suplemento. Eu vou te passar o que eu passei para minha paciente. Eu tenho vários casos de cura com suspensão de metotrexato. Muito legal, depois eu vou te passar. Massa, eu tenho total interesse. Tenho total interesse. Mas essa paciente, eu sempre com muito contato com a Europa, né? Eu fiz o curso de formação em medicina antroposófica lá. E nesse momento eu tinha uma amizade, não sei se ele nem está vivo, um farmacêutico. Já ouviram falar na Vala? Empresa Vala? Não. Não. Da medicina antroposófica, a gente tem medicamentos da Veleda, que hoje tem no Brasil, da Vala, e tem hoje a Selimin também. Essas são as empresas, são algumas das principais empresas que fornecem medicamento antroposófico. Eu, em contato com o senhor Hervé Udex, olha, minha paciente não melhora, ela tem artrite reumatoide, passava caso clínico para ele mandava caixas de medicações antroposóficas para ela. E nada ajudava, nada ajudava. E ela usava já o Viscum, só que usava, vocês vão ver que o Viscum, qual que é a diferença básica do paciente com câncer e do paciente autoimune? O paciente com câncer, a ideia é quanto mais, melhor. Normalmente, o paciente com câncer responde com doses altas de Viscum. Na doença autoimune, são doses menores, quanto menos, melhor. Mas vocês vão ver que sempre tem que ser personalizado. Tudo bem que a gente tem um protocolo, né, mental para tratar esses pacientes e fazer uso do Viscum, só que tem que ser personalizado, tem que haver resposta. Né? Eu falo que é igual conquistar. Né? Você vai conquistar, você dá uma piscada de olho, não funciona, dá um chocolate, não funciona, e no pote de mel conquistou, beleza, é o mel. Tá? Mas então a gente usava o Viscum álbum, era o Elixir, a gente usava o A de 1 miligrama e nada. Ela não tinha reação local, não tinha aumento de temperatura, não tinha aumento de eosinófilo, o hemograma dá sinal do uso do Viscum. E aí a gente foi testando esse monte de medicação antroposófica. Eu quero lembrar no final de mostrar algumas sugestões de misturas que a gente pode fazer com Viscum álbum, né? Misturas com medicamentos homeopáticos injetáveis, né?
Por que homeopáticos? Porque a gente não tem os antroposóficos aqui no Brasil, só por causa disso. E a compra deles via Alemanha, além de ser muito cara, é muito difícil, né? Tem que ter transportador, às vezes pega na alfândega, enfim, a gente parou de fazer isso. A gente foi aumentando a dose do Visco, né? Porque realmente eu observei que ela não reagia a nada. A gente chegou nos 100 miligramas. Na segunda, não foi na primeira, na segunda aplicação endovenosa de Visco, ela fez na casa dela. Olha só. A sorte é que ela tinha meu telefone pessoal. Ela desenvolveu uma urticária com poucos minutos de infusão. E aí, por telefone, eu fui orientando o marido dela. Foi, comprou corticoide, comprou antistamínico e tal. E melhorou. Dia seguinte, não tinha dor articular, não tinha queixa nenhuma. Nenhuma. E por sinal, assim, tem interferência do Visco em fertilidade. Eu não sei se tem artigo, mas eu já notei na prática que isso impacta muito na fertilidade. Eu tenho até o caso de uma professora minha, que era paciente do meu pai. Essa história já tem mais de 30 anos. Ela tinha, não sei porquê, o ginecologista falou com ela que ela era estéril. E começou a tratar rinite com Visco álbum. Depois de um período tratando com Visco álbum, a mulher engravidou. Você quer um insight disso? Quero. A maior parte de infertilidade não diagnosticada é endometriose mal diagnosticada, que não aparece no ultrassom. Eu trato endometriose igual câncer de ovário. O Viscom tem grande potencial no câncer, ele com certeza absoluta pode tratar endometriose que vai curar. Dieta cetogênica, tratamento metabólico que eu faço, os suplementos que eu uso, mas o Viscom, grande potencial na endometriose. Por isso, ao meu ver, se ela tinha endometriose, já que buscaram tudo e não acharam nada, e eu estou vendo muito isso, eu trato endometriose lá na clínica, né? Vários pacientes que não tinham diagnóstico, quando vai para Maria das Graças Laxial, aqui ela faz uma ressonância topíssima, com mapeamento, ela vai e acha endometriose. A gente trata a pessoa engravida. Então pode ser isso, sabe, Micael? Não acho que é coincidência, não. Legal, legal. Depois eu quero saber mais do seu tratamento metabólico, hein? Depois você explica o que é. Nós vamos sentar depois. Lê o livro da Jane McLeland. O Viscom, mas daí tu usa, por exemplo, na endometriose, tu tratou como? O Viscom, qual é a forma daí? Eu usaria injetável. Injetável? Injetável subcutâneo. Normalmente indicado subcutâneo. Olha, assim, na prática, quando é dose baixa, a gente usa subcutâneo. Doença autoimune, normalmente subcutâneo. Paciente com câncer, a gente vai ou combinar ou vai dar preferência para via endovenosa. Tá? Mas aí, com essa paciente foi isso, com a paciente da esterilidade. Agora, o outro caso, para finalizar com a Jéssica, foi com a Jéssica, foi sorteada. Ela estava usando uma dose muito baixa do Viscom fermentado, que ele tem mais Viscom toxina, que ele reage muito mais. Se eu não me engano, foi D3. Ela falou que foi D5, foi o mais fraquinho que tem do Viscom fermentado. Eu estava chegando de viagem, ela aplicou no abdômen e foi tomar banho. Ela teve uma choque anafilático. A Jéssica? A sorte é que a gente morava nos fundos da clínica do meu pai. E ela foi para lá e quando eu cheguei ela estava desacordada, no soro, corticoide, antistamínico e tudo que pode fazer de protocolo. Mas, enfim, o que eu quero começar, assim, botando um respeito no coração de vocês sobre essa medicação. Ela é incrível? É. Ela é muito segura? É. Mas tem que estar de olho, tá? Tem que tomar cuidado. E a ideia dela é fazer uma modulação do sistema imune. E tudo que modula o sistema imune pode dar esse, se vocês viram o Crepúsculo, pode dar esse imprinting, né? Pode dar esse caramba, tá? Então é um cuidado que a gente tem que ter. Eu vou compartilhar a tela. Você já viu? E ela já estava usando há muito tempo? Há mais de 10 anos. Nossa. Bom. Eu vou passar rapidinho nesse início aqui, mas enfim, o Viscom álbum, então, que nós utilizamos é o Viscom álbum antroposófico, que vem da filosofia antroposófica. Esse é o prédio da sede da Sociedade Antroposófica, fica lá na Suíça. É um prédio maravilhoso, feito de concreto, num dorfzinho chamado Dorna. Esse é o Rudolf Steiner, que fundou a filosofia, junto com a médica Ita Wegman. Essa fala deles é bem interessante e é o que a gente carrega para o nosso consultório, na verdade, né?
Os pacientes aqui não serão tratados com uma visão contrária à medicina tradicional, mas com a ampliação da mesma, observando o ser humano em sua totalidade. É o que a gente faz, né? Tá mostrando sua tela, não? Eu não tô vendo sua tela. Não tá vendo? Não. Eu tô. Opa, Uai. Ah, agora eu tô. tá? Beleza. Enfim, é uma prática reconhecida pelo Conselho de Medicina. Na medicina antroposófica, a gente estuda os corpos do ser humano, né, o físico, etérico, astral, o espírito. A gente trabalha com a trimembração, isso é interessante, né? Então, a gente estuda o câncer como uma doença neurosensorial, né? Então, nós temos 3 polos: o neurosensorial, o rítmico e o metabólico, e o câncer é uma doença neurosensorial. Então, como que a gente trata o câncer? A gente quer pesar o outro lado da balança, com algo que estimule o sistema metabólico locomotor. E a principal medicação da medicina antroposófica para fazer esse estímulo é o visco. Tudo no sistema neurosensorial é frio, tudo no sistema metabólico é quente. O visco traz calor, né? E vocês vão ver a importância, né, de trazer calor para o paciente com câncer. Você trata com calor, Janaína, os pacientes com câncer? Eu não tenho o MET, o Biomet, nem a manta de hipertermia alemã. Eu tô querendo comprar, só que eu tô virando sócio da clínica agora, né? Aí que eu vou ter mais poder de mando. Legal. Eu Legal. queria. Agora eu não sei exatamente quando usar. Então, o visco eu gostei, porque ele tem essa questão do calor. Na sonodinâmica, tem hipertermia, que é uma técnica que a gente usa, que gera calor de dentro para fora, inclusive dentro do tumor. Então, de certa forma, eu uso hipertermia, mas não direta com mantas. E aí eu não sei qual seria o melhor momento de usar a manta na clínica. Porque na quimioterapia, eu sei que pode colocar logo depois, que vale a pena. Uhum. Na clínica, eu não sei qual seria o momento que eu poderia usar, então por isso que eu não comprei ainda também. Entendi. Lá nos departamentos de oncologia dos hospitais que usam visco na Alemanha, a maioria deles associam o visco mais a hipertermia. Então, eles fazem normalmente a infusão pré-hipertermia ou intra-hipertermia. Ah, legal. Eles têm o Biomet? É aquele. Não, a maioria, nos hospitais que eu fui, eles tinham máquinas de aquecer o tumor, especificamente. Eles têm uma manta que usa, que o Abdul, não sei se você conhece, ele é um turco, ele é dono da Quimotérmia em Istambul. Ele é oncologista, faz tratamento metabólico, faz IPT, que é insulina pré, IPQ, que é insulina pré-químio, né? Uhum. E ele usa a hipertermia, aquela mamanta alemã mesmo, ele põe por cima do tumor. Logo depois da quimioterapia, depois ele faz hiperbárica. Ele tem resultados absurdos, sim, de pessoas com estágio 4 disseminado no corpo inteirinho, que some o tumor depois de 12 sessões. Olha só, Ele usa muito assim, é uma boa ideia mesmo. muito legal. Na medicina antroposófica, só para vocês terem uma ideia, a gente usa muita terapia externa, né, escalda-pés, lavagens, método Knipe, que é aquele método de andar na água gelada ou com banhos, enfim, massagens e compressas. Essa é uma massagem que não faz parte da medicina antroposófica, mas é uma massagem com mel, uma técnica russa super interessante. Tem terapias antroposóficas, e esse foi o primeiro hospital antroposófico, um dos hospitais onde eu fiz estágio. Aqui foi o início da clínica, é a Ita Wegman Clinic. Hoje é uma clínica, assim, tem ressonância, tem tudo, e é antroposófica também. Essa foi onde eu fiz a formação em medicina antroposófica, uma clínica horizontal, muito, para mim, assim, meu coração é dessa daí. Tem uma outra que eu estudei em Berlim, também incrível, que parece a Universidade Federal de tão grande ou maior. Aqui eu estudo com mel, mas enfim, não é tema de hoje. Essa é a Vala, que eu comentei, eu já fiz estágio lá também. Lá faz Viscum também, que é o Escusim, mas não chega no Brasil. Então, na Europa, Áustria, Alemanha e Suíça, 2/3 dos pacientes oncológicos usam Viscum album. Tá? Então, lá é bem mais comum do que aqui. E olha, quando vocês forem para a Europa, vocês vão ver, principalmente no verão, no outono e no inverno, as árvores com essas bolinhas, esses são os viscums. Tá? No Brasil, tem plantas parentes delas, vocês vão ver também. Tá? Mas aí fica a pergunta, então, será que seria bom? Talvez sim. Uma questão e dúvida é, elas não passam pelo inverno rigoroso, então talvez não vai ter tanta lectina, tanta toxina. Tá? Mas vocês vão reconhecer elas da natureza em breve. Então, assim, um dos sinais
de que vocês estão acertando no tratamento com visco é aumento do bem-estar do paciente. Isso é, assim, é o mínimo que ocorre no uso do visco álbum. Tá? Então, ele faz esse aumento de beta-endorfina e isso é nítido. Tá? O paciente melhora muito a sensação de bem-estar. Isso para um paciente terminal, para um paciente oncológico, isso, né, vocês têm, a Janaína tem bastante experiência, o Rui está começando, né, a tratar esses pacientes, é algo muito importante. Né, e claro que toda a estimulação do sistema imunológico. Esse aqui é um resuminho lá do Hospital de Berlim, Havelhöhe, mostrando algumas das atuações do visco, isso aqui é muito interessante, né? Então, assim, ele faz inibição direta no tumor, ele faz uma proteção das células saudáveis, isso é muito legal, né? Porque o visco, assim como o própolis também tem essa capacidade. Eles têm uma alta especificidade quando a gente fala em poder lesional, em poder antitumoral ao tumor, tá? E as outras células ela protege. Então é muito interessante, por exemplo, o paciente que está em quimioterapia mais viscoterapia sendo acompanhado adequadamente, esse é um ponto importante, porque não adianta, por exemplo, um paciente oncológico, ele faz quimioterapia e você usar um visco, um D3 subcutâneo. Não vai ajudar, vai ajudar muito pouco. É paciente para usar visco D1 endovenoso ou até 50, 100 miligramas do Elixir. É paciente para dose alta. Tá? Mas é um paciente que vai ter menos efeito colateral, ele vai vomitar menos, alguns nem vão perder cabelo. Ô, Mikael, tu pode usar concomitante a químio. O deveria. Olha, Pode. Perfeito. É isso aí, Rui. A gente usa o visco de várias formas. Especificamente para o paciente oncológico, a gente vai usar no paciente que a gente quer prevenir. Então, por exemplo, ele tem história familiar, a família inteira teve câncer de estômago, a gente vai usar visco naquele paciente. Eu achei visco com H. pylori. Achei artigo. H. pylori que não melhora, usar visco. Achei legal demais. Parenteral? Parenteral. Mas, sim. Achei artigo, mas não sei usar assim. Deve ser o M, né? Pensei. Deve ser o quê? O M. Por ser trato digestivo, eu pensei no M da Elixir, mas eu fiquei na dúvida. Essa é uma das minhas perguntas de hoje. A gente vai chegar nesse tema, em como escolher o visco. Isso é bem legal. A gente vai chegar lá. Olha só, ele faz imunomodulação. Aqui a gente entra nas doenças autoimunes e melhora a qualidade de vida. Melhora muito a qualidade de vida desses pacientes. Então, assim, o que eu observo que a gente vai oferecer no mínimo para eles é uma melhora significativa da qualidade de vida. Claro que a nossa ambição contínua é curar, tá? Mas nem sempre isso é possível. Só que oferecer uma qualidade de vida, isso já é algo muito importante. Aqui são vários mecanismos, né, mostrando a imunomodulação. Aqui, olha, a lectina é a que o visco da Elixir tem mais. A toxina é o que o visco fermentado tem mais, tá? Então, mostrando aqui alguns efeitos, o efeito apoptótico também super interessante, citotóxico, enfim, aumento da beta-endorfina, todos os componentes. Por mais que a gente fale mais em visco toxina e visco lectina, vejam que são muitas outras substâncias. Tem um efeito antiangiogênico também, interessante, e aqui a estabilização de DNA das células saudáveis. Aqui um estudozinho em rato, né, mostrando se não me engano aqui foi um adenocarcinoma implantado no ratinho, né, e foi feita uma aplicação perilesional, é uma outra forma de fazer o uso. Então, perilesional foi aplicado 35 dias depois. Esse aqui, gente, eu tive um paciente muito parecido com esse já. Esse aqui foi um paciente idoso, um tumor em esôfago, obstruindo o esôfago, e foi feita uma aplicação intratumoral guiada por endoscopia. Eu já fiz isso num paciente meu. Tá? Eu consegui um hospital lá em Uberlândia, com a doutora Clarissa, e aí a gente fez, né, o visco de 100 miligramas da Elixir intralesional. Teve uma resposta interessante, tá? Mas não foi o paciente faleceu, mas enfim, teve alguma resposta interessante com a aplicação. Enfim, o visco, se vocês forem ler, na mitologia nórdica, né, já é falado sobre o visco. O Asterix, vocês já devem ter visto o Asterix,
Aquela poção do Asterix, ela é feita de visco com álbum. Uma fala... Oi? Sabia, não. É bem interessante. Eu adorava Asterix. Eu também. Então, era o visco, então tomava visco e ficava super poderoso. Essa fala do Steiner, olha, a meta da terapia com visco é substituir o bisturi do cirurgião, tá? E vocês vão ver, assim, milagres ocorrendo com esse tratamento. Como a Janaína trouxe vários itens, né, tratamento metabólico, a cetogênica e tudo mais, eu não vejo que o visco é um tratamento único, tá? Eu acredito que o visco ele é um tratamento incrível junto de um conjunto incrível. Eu coloquei essa foto aqui, assim, são as mesmas pessoas em situações diferentes, né? Mas é a mesma pessoa. Só para reforçar essa ideia, né? Então é importante que o visco venha de épocas distintas, tá? A composição dele é distinta, tá? Então normalmente é colhido o visco do inverno. E aí tem o estudo da planta, é super legal. A gente não vai ficar muito tempo aqui, mas enfim, é uma planta anômala, né? Então assim, por exemplo, o visco não recebe influência da gravidade. Então, ela cresce igualmente para todos os lados, diferente da maioria das plantas. Outra questão anômala do visco, né, e aí dentro da filosofia antroposófica é feita muita correlação entre essa anomalia do visco como planta e o câncer como anomalia do corpo humano. Ela frutifica no inverno, olha só que legal. Normalmente as plantas frutificam no verão. E acaba que é a salvação também para várias aves desses locais que consomem a bagazinha do visco. E por que chama viscum album? Viscum, isso aqui é viscoso, e álbum porque é branco. Daí que vem o nome, viscum album. Em inglês, mistletoe. Tem até música do Justin Bieber falando do mistletoe. Lá tem a cultura de no inverno colocar uma raminha de visco na porta. Olha só, Janaína, você perguntou como escolher o visco. Nesses slides eu tenho do Elixir, mas eu posso comentar do Escador também, que é o da Eject Center, que é o que vocês vão receber. Como que a gente vai pensar? Essa tabelinha aqui ajuda muito na escolha do visco, principalmente por conta dessa linha que eu grifei, por conta do teor de lectinas. Olha, tem várias formas da gente escolher o visco, tá? Tem a forma filosófica, que a filosofia antroposófica fala, que é dito que o M é indicado para mulher, o P para homem. Na prática, eu uso essa informação daqui, o teor de lectina. Quanto mais lectina, mais, a gente pode falar, é mais potente o visco. Tá? Então, um paciente muito debilitado, ou um paciente autoimune, ou eu quero uma segurança maior, eu indico vocês a começarem a experiência com visco com A, ele é o mais sutil, ele tem menos lectina. Tá? Então, por exemplo, a gente tem um Elixir A de 1 miligrama. Ele tem menos lectina do que um Elixir M de 1 miligrama, que tem menos lectina que um Elixir P de 1 miligrama. Tá? Então, a gente pode intensificar o tratamento de várias formas. Olha que legal. A gente pode intensificar o tratamento com o visco, trocando só a letrinha. Então, o que significa letrinha, na verdade? É a mesma planta, visco, só que o viscum A é uma subespécie que vai parasitar o abeto. O viscum M é uma subespécie que vai parasitar a macieira. E o viscum P é uma subespécie que vai parasitar o pinus, o pinheiro. Tá? Então, essa é a diferença das letrinhas. São subespécies de plantas da mesma planta, tá? Do viscum album. Então, como que a gente intensifica? Trocando a letrinha, mantendo a mesma miligrama ou a mesma dinamização, no caso do Escador. Vocês podem aumentar a frequência de aplicação, ou vocês podem aumentar também o número de ampolas, ou pode aumentar a potência, né, de 1 miligrama, por exemplo, para 5, 10 miligramas, 50 miligramas. No caso do outro, D3, que seria um correspondente, essa é uma correlação que vai ser legal vocês saberem. O D3 do fermentado corresponde a 1 miligrama desse aqui. Qual? O fermentado. Corresponde a 1 miligrama de qual? De maneira genérica, o D3 corresponde a 1 miligrama desse daí. Ah, tá. Do Elixir. É.
Então, assim, de D3 eu quero fazer ficar mais forte, eu posso julgar para um D2, que é 10 vezes mais potente. Ou 100 vezes mais forte para um D1. Ah lá, falei das árvores hospedeiras. O veterinário, ele é muito usado. Isso é algo legal. Olha só, esse slide aqui, ó. Aí, Rui, a pergunta que você fez. Então, ó, é um tumor que não é câncer, mas ele é pré-canceroso. Ou até, igual a Janaína falou, é um H. pylori. Quem tem H. pylori tem mais chance de ter câncer. Né? Então, qualquer situação pré-cancerosa, a gente vai usar o Viscum Album. Mas sendo pré-cancerosa, normalmente, aí é raciocínio meu, eu vou usar de uma forma mais simples. Né? Vai ter menos custo para o paciente, né? Isso é algo que a gente tem que levar em conta. Aí eu penso normalmente na subcutânea. Mas eu quero um tratamento mais intensivo, aí a gente pensa em endovenoso com doses mais altas. E na prática eu associo com várias outras medicações homeopáticas e quando a gente voltar a ter, com as medicações antroposóficas. Ela pode ser paliativa, né? Mas assim, eu nunca, quando tenho um paciente, vamos falar paliativo, eu nunca penso que ele é paliativo. Eu acredito muito no poder da mente, né? Eu penso que é uma terapia que vai dar o suporte e a gente quer curar ele. Tá? Por mais que a fala não pode, a gente não pode também, tem que tomar cuidado com a fala nossa, né? Mas esperança a gente tem que sempre oferecer. Esse é o nosso dever mínimo, oferecer esperança para o paciente, sem iludir, né? É uma linha bem tênue, né, Janaína? A gente trabalha com um paciente com câncer. É muito difícil, né? Os É uma, pacientes ligam lá para a clínica e perguntam se eu garanto cura. Eu falo, não. é, Não garanto. E eu ainda dou um papel para eles assinarem que eles não foram orientados a abandonar o tratamento, tal, que é difícil. eu também não, eu oriento a manter o tratamento convencional e a ideia aqui é realmente fazer um tratamento integrativo, integrar o tratamento convencional. Olha só, e a terapia de suporte durante a quimioterapia. Não existe contraindicação do uso intraquimioterapia. Tá? Então, assim, eu normalmente eu não indico para fazer no mesmo dia. Eu indico para fazer com uma distância de pelo menos 24 horas, assim, um dia, de um dia para o outro. Tá? O Viscum Album. Agora, tem contraindicações. Não está aqui na tabelinha, mas uma contraindicação é mulher grávida. Olha, eu tenho muitos, não são poucos, são muitos relatos de mulheres que faziam uso do Viscum, engravidaram, depois de um tempo que ainda estavam usando Viscum, aí pararam com a medicação. Não tiveram problema nenhum. Só que é um problema que a gente já conversou muito, né, Rui? A gente não tem estudo falando. Até tem um médico, é o Ricardo Gelman, ele fez a tese de doutorado com essa pergunta, né? Gestante e Viscum, só que foi animal. Então, assim, a relevância científica é muito baixa. Então, a sugestão é não indicar a paciente grávida, porque não tem estudo de segurança. Agora, na prática, contraindicação, alergia. Então, por exemplo, paciente atópico, vocês vão tomar muito cuidado com qualquer medicação que tem alguma influência no sistema imunológico. E o Viscum Album é uma delas. Então, o paciente atópico, ele vai se beneficiar com o Viscum? Absurdamente. Só que vocês vão pensar assim, é o Viscum, é o Elixir A de 0,1, no Brasil tinha, na Alemanha tem, 0,01 miligrama, que é o mais sutil, mais levinho. Tá? E com a melhora dele, talvez vocês vão poder aumentar. Em doenças inflamatórias agudas, a gente evita Visco. Então, assim, estado febril, a gente evita aplicar o Visco. Tá? Mesmo se a febre for do Viscum? Então, ele vai causar, assim, no dia e próximo, né, e vai causar no dia, não vai passar muito. Se for do Visco, ele vai chegar sem o Visco, né, e vai aplicar, e ele pode ter um aumento da temperatura. Porque eu tô com uma paciente que aplicou venoso num dia, subcutâneo 2 dias depois. Ela chegou para aplicar o subcutâneo lá na clínica com uma temperatura um pouco mais acima. E aí a dúvida era, mantém a aplicação, não mantém? Olha, você tem que sempre pensar, avaliar custo-benefício. Se isso estiver gerando uma fadiga muito intensa nela, se ela estiver muito prostrada, é interessante poupar essa vitalidade dela. Mas se ela tiver com um aumento discreto de temperatura, talvez é interessante. Talvez sim. Tá, que é um câncer muito enorme, assim. Ela tá tendo uma resposta muito boa. Então,
Então é custo-benefício mesmo. E aqui, ó, por último, ó, não, o penúltimo aqui, doenças autoimunes ativas, isso aqui, olha, gente, eu não concordo. Doenças autoimunes ativas, o visco é incrível, tá? Então aqui, né, desculpa o pesquisador. Talvez muito, muito ativa, né? Talvez uma crise, muito. Olha, Rui, é o Não caso, mesmo. é o paciente atópico. Eu penso como um paciente atópico. Ele vai se beneficiar Uhum. muito, mas assim, é uma dose muito baixa, numa frequência baixa, vai ser ótimo, mas tem que ter esse respeito. E o tumor cerebral, por conta da questão semelhante que a Janaína comentou, né, do pai dela. O tumor cerebral ele pode edemaciar e não tem espaço, né, para edemaciar. Então, o tumor cerebral, a gente vai tomar muito cuidado. Eu não sei se é vivo ainda, mas tinha uma médica na República Tcheca que fazia indicação dele oral. Só que qual que é a dúvida? Ela com boa experiência, tá? Quebrava a ampolha e mandava o paciente tomar, para paciente de tumor cerebral. Tanto o vírus com lectina quanto o vírus com toxina são altamente sensíveis às enzimas do trato gastrointestinal. Então, teoricamente, perderia. Mas é uma tentativa que pode ser feita. Tá? Em pacientes com tumores cerebrais, a sugestão seria pensar num paciente atópico. Dose muito baixinha e vai subindo muito devagar, e vai observando. Assim, olha, tem alguns pequenos estudos, né, mostrando, lá, HIV e visco. Eu já tive paciente com HIV e visco. Tem uma resposta super interessante, HIV e visco. O problema é, os pacientes com visco com que eu acompanhei HIV, o CD4 aumenta muito, mas a carga viral aumentou junto. Mas o CD4 aumenta muito. Qual visco é melhor para pacientes com imunossupressão importante por deficiência de IgA, por exemplo? A Tem gente tem infecção que de conversar repetição. sobre isso, né? Eu pensaria, olha, vamos pensar sempre nesse paciente atópico. Ou então, assim, o visco é uma terapia, como todas, né, Rui, que a gente conversa bastante, começa devagar. Começa devagar porque às vezes você acha, ele parece que não responde nada, você dá uma injeçãozinha e já dá aquela reação exuberante, para vocês terem ideia. Assim, uma das condutas que eu faço na minha prática é tudo eu testo em mim. Tudo eu testo em mim. Então, eu já testei em mim, quando eu trouxe da Alemanha, lá na Alemanha, inclusive, eu peguei uma ampola do Elixir de 100 miligramas e apliquei na minha barriga. Já apliquei o D1 também do Na fermentado, barriga? na barriga, subcutâneo. Eu queria saber o que acontecia. E o que aconteceu? Minha barriga virou uma placa, a barriga inteira, uma placa inflamada, vários dias. Incrível. Eu tenho até um relato interessante, eu participei de um estudo, teve um médico lá em São Paulo, o Dr. Tércio Genzini. Ele reuniu vários médicos integrativos e ele queria tratar o irmão dele, mas ele tinha muito paciente com adenocarcinoma, né, pacientes terminais. E eu levei o visco e a picada de abelha. E não deu em nada esse estudo, né, os médicos começaram a brigar, enfim. Mas o que eu notei foi o seguinte, alguns pacientes, isso na prática vocês vão ver muito, o paciente terminal, que ele não tem vitalidade para responder ao câncer, você aplica visco, olha, não importa a dosagem, você coloca uma picada de abelha na barriga dele, ele não sente dor, ele não inflama. O paciente que vai melhorar, é até uma fala que eu acho bonita de levar para o paciente, porque eles ficam preocupados, reagiu muito, eu tive febre, eu falo, nossa, eu até brinco às vezes, vamos sair para comemorar. Isso é muito bom. Tá? Então a gente trazer um processo inflamatório por conta do visco é um sinal de potencial melhora do paciente. Tá? Então tem atividade antiviral interessantíssima o visco. Isso aí é legal, ó, ele aumenta a velocidade dos linfócitos. E olha, foi usado o escador muito levinho. Se eu não me engano, 0,01, que é a nomenclatura suíça, corresponde a um D4. Bem fraco. Bem fraco, assim, bem diluído. Esse aqui, desculpe, isso aqui eu lembrei e coloquei aqui, só para não esquecer. A Jéssica teve um paciente lá no internato dela. O paciente usava doses altas de corticoide e interrompeu o corticoide e não aconteceu nada com o paciente.
Aí o médico, poxa, não tô entendendo o que aconteceu, o professor, né? Aí a Jéssica foi interrogando e tal, aí descobriu que o paciente fazia uso do Visco Alba, era paciente do meu pai. E assim, é algo que na prática vocês vão ver, melhora a fadiga, muito. Visco melhora muito a fadiga de paciente com câncer. Então... Demora a melhorar, Mica? Oi? Demora a melhorar? Olha, depende. O paciente que vai inflamar, ele melhora rápido. O paciente que não inflama nada e você... Então, assim, não inflamou rápido porque ele não tem vitalidade ou porque a gente também não está acertando a dosagem? Pode ser Está aumentando, né? tem que ir testando doses progressivamente maiores. E como é que tu sente fora a clínica? Tem algum sinal laboratorial, alguma coisa que tu consiga ver que tá começando a funcionar, que a dose não tá boa? Tem. Um dos melhores marcadores laboratoriais para visco é eosinófilo. O eosinófilo, ele vai subir. Ele vai subir, vocês vão ver. Vocês vão ver, mas assim, o sinal que eu mais acompanho é, se for subcutâneo, sinal flogístico local. Então, assim, aplicou local, não deu reação nenhuma. Se for autoimune, você vai até respeitar e vai dar uma olhada no eosinófilo, porque o paciente autoimune pode ter com mais chance uma urticária, por exemplo. Mas o paciente oncológico na via endovenosa, você não vai ter o local, né? Você vai ter que ver a temperatura global dele. Vai ter um aumento. E se vocês puderem fazer o acompanhamento do ciclo circadiano de temperatura do paciente, ele vai alterar. Tem até um estudozinho, quer ver? Vocês conhecem o Pat Adams? Sim. Ah lá, eu fiz workshop com ele lá na Áustria. Ah. Só médico doido aqui, né? Mas, enfim, olha só, são as 4 marcas do mundo, tá, de visco. Essas duas a gente tem no Brasil, o Escador com o nome de fermentado, o Elixir como HealthTech. Esses outros dois a gente não tem no Brasil, que é o Abnoba e o Davala. Olha lá, aqui no Consenso Brasileiro de Cuidados Paliativos, ó, eles indicam o visco principalmente no controle da fadiga. Aqui é a Cochrane que eu falei com vocês, a meta-análise, mostrando a segurança do visco. Então, ó, de maneira bem geral, eu já falei com vocês, olha o A. Essa seria a fala, o pensamento. Olha, o A ele é o paciente mais leve, o paciente está muito debilitado, ou é um paciente atópico, é um paciente autoimune. Eu gosto muito do A. Na prática, hoje eu uso muito A. Ô, Micael, e essa questão, por exemplo, câncer de próstata? Ele fala para usar o A. O Léo, meu marido, está com câncer de próstata, né? Você sabe. Aí eu fiquei na dúvida qual usar. Porque ele é super cheio de vitalidade, é um câncer Gleason 3+3. Entendeu? Aí eu estava dando M, aí eu fiquei na dúvida se eu dava o P venoso e o M subcutâneo. Se fosse na filosofia antroposófica, a gente pensaria no P e ficaria no P. Mas eu gosto de começar com A. Começa com A, observa, né? Se reagir bem, fica no A. Olha, na prática, pode trabalhar bastante com A. É muito mais seguro. Vocês viram que é seguro, né? Mas deixa o M e o P, no caso do Elixir, para outros casos. Mas que casos tu usaria os mais fortes? Um câncer mais avançado, seria isso? Um paciente, um câncer mais avançado, normalmente eu vou no P ou no M. Eu só tenho paciente com câncer avançado. Eu uso o P venoso e o M subcutâneo juntos. Entendi. Eu uso subcutâneo 2 vezes na semana e o P uma vez venoso. O que você acha disso? Eu acho ótimo. Tá bom? Tá bom essa um detalhe. Olha só, um detalhe importante, viu? Deixa eu passar aqui. Aqui, ó. Olha que legal. Esse estudo aqui, ó, de 2001. É um estudo local feito lá pela Elixir. O paciente com câncer, ele perde o ciclo circadiano de temperatura. Ele mantém um platôzinho um pouquinho mais baixo de temperatura. Quando a gente começa com o visco, começa a fazer o ciclo. E qual que é o ciclo fisiológico? A gente tem temperaturas maiores no período da manhã e temperaturas menores no período da noite. Qual que é o horário fisiológico de aplicar o visco? Isso faz total diferença na prática clínica, antes do meio-dia. Tudo bem, gente, que assim, o paciente vai vir de fora e não consegue. Tudo bem, não pode. Mas a gente dá preferência para a aplicação do visco no período da manhã. É o horário mais fisiológico.
Interessante isso. Isso é muito interessante. Eu já li vários materiais da filosofia, mas aí depois a gente vai vendo estudos e tal, e na prática faz diferença. Janaína, para o seu marido, assim, se a gente for pensar em um tratamento um pouco mais assertivo, aí seria o P. Tá. Para câncer de próstata é o P. Os pacientes reclamam que dói demais a aplicação. Tem alguma coisa que pode diminuir a dor? Interessante, né? Mas até com o tratamento com picada de abelha é uma questão frequente. Gelo local. Você está falando para subcutânea, né? Gelo antes? Local. Gelo antes. Vai anestesiar o local. Não, na clínica é difícil isso, né? Você ter gelo, assim. Vou pensar. Não conheço outra forma de curar essa dor local, não. Aqui a gente já falou. Essas regras são bem interessantes. É de um manualzinho da Elixir. Está aberto na internet. Iniciar o tratamento o quanto antes. Então, assim, tumor benigno, história familiar com câncer, vamos começar. Só que, assim, por exemplo, um paciente com história familiar de câncer, você vai pensar, às vezes, num gel, vai pensar numa frequência mensal, é prevenção. Agora, o paciente tem câncer ou tem uma doença, aí é no mínimo uma vez por semana. Mas mensal subcutâneo? Mensal subcutâneo, por exemplo. Mas aí 1 miligrama só? Pode ser 1 miligrama só. Ó. Prevenção. E, por exemplo, a minha mãe que teve um câncer de mama e, teoricamente, status é curado. Ah, só pode usar tudo. Eu usaria semanal. Eu usaria semanal. Ela 2 teve, vezes né? semana aí. Ela teve. Eu usaria toda semana, Rui. Mas um subcutâneo de 1 miligrama. Assim, tá curada. Eu pensaria, assim, exemplo, o que a gente pode pensar? Toda semana ela vai fazer um visto com M de 1 miligrama, mas ela vai fazer um soro. Ela vai fazer um soro uma vez por mês numa dose um pouco maior. E você vai ver os parâmetros dela, vai ver o eosinófilo, vai ver a temperatura. E o soro é do M também? O soro da mãe dele eu faria no M. Mas se fosse câncer ativo, seria o P mesmo, igual eu tô fazendo, né? Então, na teoria, a gente usa para câncer de mama, na teoria antroposófica, né? O M. E na meta-análise que teve do câncer de mama foi o M que foi usado. Eu usaria o M. E ela usaria 2 vezes por semana? Não, eu indicaria uma vez por semana subcutâneo e uma vez por mês o soro. O soro, por exemplo, eu não lembro aqui no Brasil quais miligramas tem. 50. Eu tô comprando 50 e uso 2 ampolas. Tem 50, mas tem não lembro se é 10, acho que é 10. Eu usaria um 10 miligramas, por exemplo, e eu avaliaria. 10 miligramas uma vez por mês. Uma vez por mês. Que é o da Health Tech, tu disse. Esse é o M da Health Tech. Mas pode usar o M da Inject Center também, que é top, que vocês vão receber. Eu não sei qual que eles vão mandar. E para uma pessoa, assim, ó, tem alguma interação, assim, paciente autoimune que usa, sei lá, usa naltrexona, tem algum problema? Não. Usa canabidiol? Meus pacientes, a maioria dos meus pacientes oncológicos usam canabidiol. Então, sim, é uma prática também. E os meus usam naltrexona. E não tem problema também, Janine, né? Tu não vê com risco algum... A naltrexona é um excelente inibidor de interleucina 6. Quando o VHS está muito alto, todo paciente autoimune meu usa, né? 4,5. É top, né? Naltrexona. É topíssimo. E eles usam naltrexona, aquele protocolo alfa-lipoico, hidroxicitrato e naltrexona em baixa dose. Todos os meus pacientes de câncer usam, principalmente os que têm VHS mais alto. Alfa-lipoico é uma coisa... Não sei se vocês já usaram. Alfa-lipoico é algo que a gente faz, assim, ó, e me dá uma clareza mental, e todos os pacientes, assim, ó, ficam... Meu Deus. Legal. Eu gosto. Alfa-lipoico eu comecei a usar, mas eu tenho pouco estudo e experiência com ele. Tu chegou a usar, Micael? Tu já usou, já fez em ti? Tô começando agora o alfa-lipoico, mandei manipular. Até aqui. Mas venoso, Micael. Não, ainda venoso. Ah, eu até tenho na clínica, nunca usei. Nossa, então faz segunda-feira pra te ver. É bom pra pele também. Os dermatos usam direto. Eu sinto muito o cérebro, cara. O cérebro limpa, assim, de um jeito, assim, nossa. É mesmo?
É absurdo. Eu acho. Um soro? Ele inibe a lactato deshidrogenase, então ele melhora a eficácia do ciclo de Krebs também. Caramba, tô anotando aqui. É maravilha, né? É uma maravilha. Alfa-lipoico é. Massa. Eu vou montar uma aula de alfa-lipoico para o meu curso de câncer de setembro, eu vou te dar ela. Eu falo. Ainda tu vai fazer um curso sobre câncer, né? Eu vou dar em setembro. Online, alguma coisa? Presencial? Não, vai ser em Goiânia, presencial. Um egípcio vai vir, que é um cara que entende muito disso. E a gente fez um, mas agora esse vai ser mais completo. Tu vai dar onde lá? Em Goiânia. Mas aonde lá em Goiânia? No Artesanal que está organizando lá para mim. Porque tem Hum, muita gente lá que viu que eu dei um curso em Belo Horizonte, pediram para eles me levarem para lá. Que legal, parabéns, Janaína. que legal. Eu tenho um grande amigo lá de Goiânia, o Kleiner. Não conheço. Ah, Que- Kleiner, é o magrinho? Isso. Eu O falo que- Kleiner, sei quem é. Kleiner, isso que o pai dele, acho que eles têm um hospital oncológico, né? É mesmo? Falo para ele ir lá, então, conversar comigo quando ele Pois for. é. O Kleiner fez toda a formação de medicina funcional no EFM. Trabalha com trabalha com muita coisa de medicina integrativa, assim. Interessante. É um cara que tem uma mente muito aberta e muito gente. Ele me segue no Instagram, eu sigo ele. Fala que eu tava. Quer mandar uma mensagem para ele que tu falou comigo com o Rui de Porto Alegre? Quero. Me passa o telefone dele depois. Faço. Até vou mandar. Ele é um cara bem reservado, Janaína. Eu vou só falar com ele. Fala que a Janaína Janaína, depois eu pego o teu telefone, vou pegar tá aqui, bom. depois eu te mando um WhatsApp, a gente conversa, e Tá aí eu bom. vou falar com ele. Me passa o Instagram dele depois, eu não conheço ele, não. É Kleiner. É. Você coloca Dr. Dr. Kleiner. É, isso aí. É. Se quiser me passar meu teu telefone, Janaína, que depois eu te dou um alô e a gente troca Passa meu contato para ele, Micael, por favor. Micael depois passa aí depois. Que legal, bacana. Desculpa, a gente atrapalhou. Não, tá ajudando. Eu conheci esse camarada aí. Legal. Mais um bruxo para trupe. Ué. Olha só, então essa é a reação que a gente espera. Tá? Então, assim, ter reação local, ter edema, ter reação flogística é esperado. O que a gente não quer é reação muito exagerada. Tá? Então, assim, deu reação exagerada, como eu falei com vocês, tem várias formas de reduzir. Então, por exemplo, o paciente já... Isso não acontece mais, mas quer manter a mesma potência do visco, diminuir a frequência. É uma outra forma de diminuir. Então, por exemplo, está aplicando um visco, um fermentado QU, que eu vou falar com vocês que é o mais forte do fermentado. D2. Pode passar para quinzenal, por exemplo. Está muito forte. Está forte ainda. Aí a pergunta, vamos diminuir para o D3 ou vamos diminuir a frequência? Aí tem essa tabelinha aqui, enfim, é dito que reação maior que 5 centímetros e incômodo para diminuir a dose, de várias dessas formas que eu comentei, ou a febre maior que, temperatura maior que 38, diminuir a dose também. Esse último interessante também, olha, gente, pode dar sintomas gripais, e ele dá com frequência, e é um dos sinais que são bons no tratamento com visco, tá? Então, teve sintoma gripal, né? Então a gente tá saindo da pandemia, tá fazendo uso do visco, espera. Esses sintomas gripais, eles normalmente não duram mais de 2 dias. Eu já tive paciente que durou 7, mas é exceção. Aí vocês vão ter que também manejar essa dosagem, reduzir a dosagem. Mas, ô, Micael, esses sintomas gripais é quando tu sobe uma dose na primeira vez ou é sempre? Não é sempre não. É quando a dose está mais alta do que o corpo necessita. Então, assim, quando eu sei que a dose está mais alta do que aquele corpo precisa, ou vai ter sintoma gripal, ou vai ter temperatura maior que 38, ou vai ter reação local muito maior que 5 centímetros, ou ele vai dar, dos sintomas gripais, às vezes não vai dar muita fadiga. Isso pode acontecer também, é que a dose está muito alta. Ou o eosinófilo vai estourar. O paciente tem um eosinófilo de 1, depois de 2 meses de tratamento, o eosinófilo está 20. Então, assim, eu sinceramente, alguns pacientes, quando isso acontece, eu comemoro. Eu falo, olha, sinal objetivo do bom funcionamento do visco. É o paciente que vai reagir bem.
Mas normalmente nunca vem sozinho, sabe? Se aumenta muito o eosinófilo, ele vai ter reação local aumentada, né? Ele vai ter talvez febre, sintoma gripal. Você pede para medir a temperatura 3 vezes ao dia? Na prática eu não peço não, mas é uma forma como a gente aprende, que a gente pode medir a temperatura 3 vezes ao dia e ver como é que vai ficar aquele ciclo, igual E foi se, mostrado naquele gráfico. e se não tem reação, você espera quantas aplicações da mesma dose para aumentar? Umas 3 ou 4? Na prática, assim, o meu tratamento, eu atendo, a maioria dos meus pacientes hoje são ou autoimunes ou com câncer. O manejo, como não é só visco, eu manejo normalmente na próxima consulta, né? Então é a cada 3 meses normalmente. Essa é Se uma. não tem reação, fica sem reação na pele 3 meses? É porque o que acontece? Ele pode no início não ter reação, ele pode vir a ter. Então, assim, às vezes ele vai ficar um mês sem reação nenhuma, mas dali no segundo mês ele começa a ter reação. Isso acontece também. Pretende, Então, tu prefere ser bem conservador no início, na verdade é isso, né? Olha, hoje, na maioria dos tratamentos, eu sou muito conservador. Eu sou muito conservador. A palavra assim, muitos chamam de ser cagão. Na verdade, eu respeito muito, né? Então, assim, eu vou devagar, vou observo. Eu prefiro atuar dessa forma e eu vejo que funciona do que a primeira vez não deu reação. Próxima vez já vão aumentar? Olha, não, eu não vejo que seja uma boa conduta, não. Eu prefiro esperar. eu Porque, tenho dado 2 vezes na semana, né? tudo bem. Aí eu tenho paciente que não tem nada, não aumenta a temperatura de 1 miligrama, eu dou. Não tem nada, nada, nada. Eu fico ansiosa, porque são pacientes graves, né? E são Ó, pacientes linfopênicos, leucopênicos, por causa da quimioterapia. Aí eu estava até aumentando, depois lá da sexta aplicação, eu estava aumentando para o próximo, para 5. legal, legal. Não, mas aí com isso que você está falando, eu não vou fazer isso mais. Mas olha só, é paciente grave, aplicando 1 miligrama é muito pouco. Ah, tá. Então, eu posso aplicar 5, pelo menos, e esperar mais? Ou você acha que 5 também é pouco? Olha, para o paciente grave, eu começo com 50. Não, mas aí venoso, né? Ou subcutâneo? Venoso, venoso. Não, venoso eu tô dando 100. Paciente grave eu dou 100. Depois que eu começo o vício com subcutâneo, eu vejo se a pessoa não vai ter alergia nenhuma. Aí eu fico Aham, mais segura. Aí eu já entro com 100. Uma entendi. vez por semana. Você dá 100 quantas vezes por semana? Uma ou duas? Normalmente, quando eu indico soro, é uma vez por semana. Mas É, 2 vezes é uma frequência muito boa também. paciente muito grave pode fazer duas? Pode fazer todo dia. Ah, porque a Nasha Winters está usando 800 miligramas. Aí eu fiquei sem saber. Tem um estudo que eles pegaram as quantidades. Aqui, ó. Olha só as dosagens que eles usam. Tudo bem que a maioria das dosagens está aqui, ó. 200, talvez 100. Mas tem relato, ó, tem médico que usa 3.000. É, 3.000 miligramas. Cada ampola tem 50, dá bastante ampola. Eu acho que é loucura fazer caro, né? isso. É R$ 500 uma aplicação com duas, é muito caro. É muito caro. É muito caro. E assim, na minha prática, eu tenho visto que uma ampola já faz um resultado muito bom. Né? Igual, por exemplo, normalmente eu associo o Riordan, né? Mas assim, de vitamina C. Não dá para também ficar usando dose muito alta, porque o custo sobe muito. Você usa ele na meia. Como é que você dilui? Você vai explicar isso? Pô, Tá. deixa eu ver se passou alguma coisa importante aqui. Então, reações adversas, a gente já comentou. Então, na prática, hoje, na minha prática clínica, o Viscum, eu aplico ele diluído em 100 miligramas, 100 ml? 100 ml de soro fisiológico, Mesmo 100 miligramas? de 50 a 100. Hoje eu não tenho nenhum paciente tomando mais de 2 ampolas, sendo que, assim, a maioria é uma ampola de 50 só. E você corre 8 em 4 horas? Não, eu não faço isso, não. A gente corre hoje normalmente em 40 minutos, tá? Então dá aqui até um pouco mais. A gente corre de 30 minutos a 40 minutos. Ah, isso facilita muito. Mas você associa a vitamina C na mesma ampola? Porque aí, se você faz isso, tem que correr 1 hora Olha, e meia. olha, no passado eu até associava Viscum com vitamina C na mesma bolsinha. Só que olha, o João Teruya, eu estava conversando muito com ele recentemente e a gente decidiu que não seria uma boa ideia.
tá? Então eu parei de aplicar vitamina C, eu não misturo com nada hoje. O Eu visco, misturo. o visco eu misturo, eu vou mostrar com que eu misturo. Tá, a vitamina C eu misturo com curcumina, com segurança, viu? Da Victa, 3 ampolas. Ah, bacana. Eu diluo vitamina C em 500, né? Porque eu uso até 50 gramas. E eu diluo, eu coloco 3 ampolas de curcumina sem problema nenhum. Legal. Que a curcumina, ela inibe 25 vias tumorais, então assim, é um remédio muito bom, né? Cúrcuma é muito top, né? Muito Cúrcuma. top. Eu uso em doença autoimune, eu uso no câncer. Massa. Tu faz EV, ela, cúrcuma EV mesmo. É V, isso que eu tô falando, eu faço EV. E tem muito tempo que eu faço, tem mais de ano que faço, nunca tive problema. Olha que legal. Ah lá, ó. Essa tabelinha aqui, ela é importante vocês saberem ela. Então, assim, ó, é o visco homeopático, o visco fermentado, que é o suíço, e o da Health Tech, que é o Elixir. Tá? Então, assim, de maneira geral, o D3 corresponde ao de 1 miligrama, o D4 corresponde a 0,1 e o D2 corresponde a 10 miligramas. Só para vocês terem uma ideia, né, para fazer o mesmo raciocínio com relação à potência da medicação. Tem uma outra diferença também para o visco fermentado. O fermentado que chega para o Brasil, a gente só recebe o QU, M e o P. O que tem mais, aqui é mais toxina no fermentado. O mais forte deles é o QU, que é o carvalho. O segundo mais forte é o da macieira. E o mais fraco, olha só, é o contrário, é o P. Então, Oh, é o contrário. Aqui a gente está falando de toxina. O visco mais fraco dos fermentados é o P. E o mais forte do elixir é o P. Tem o contrário. É o contrário, é. Então vamos falar. Então, assim, olha, é QUMP do fermentado e do elixir é PMA, Tá. em relação à potência. As associações, eu peguei até o. Cadê minha tabela? Essas aqui são as medicações que a gente tem lá na clínica. Para o paciente oncológico, o que que eu coloco no soro normalmente? Eu gosto de colocar o Apis, né, que tem veneno da abelha. qual ápice que você põe? Eu tenho colocado normalmente o D4, que é o mais forte. E você põe uma ampola, né? Tudo uma ampola. Da cetrária, né, ela está em falta, mas eu coloco também uma outra planta que a gente usa na oncologia. Se o paciente tem problema metabólico, eu associo alguma ampola de metabolismo, como aquele Dônio com cardos marianos, ou essa outra aqui que eu acho, esse blend que eu acho super legal para o metabolismo, Stantaraxa com licopódium, cardos marianos, calho, Mas que tipo de problema de metabolismo? qualquer situação metabólica. Então, assim, o paciente, é comum, né? O paciente, ele, ou até, assim, transaminase aumentada, ou o paciente, ele tem muita náusea, muito vômito, o tumor ele pega alguma parte do trato gastrointestinal, aí eu coloco essas ampolas de metabolismo. Isso seria interessante num paciente que tem muita náusea com a vitamina C ou nada a ver? Com certeza. Eu tenho uma paciente que tem um câncer, ela não quer tratar com nada. Recusa o tratamento normal, ela é muito difícil, sabe? E ela tem um câncer de mama HER2 positivo, com metástase hepática, não tolera vitamina C em alta dose, que ela vomita. Interessante, ó. Coloca, coloca sim essas ampolas de metabolismo para ela. Então tem essa aqui lidônio, tem essa aqui com estano. Qual que é a dor? Oi? Não vi, desculpa. Qual que é o quê? O que você falou? Perdi, desculpa, que eu tava anotando aqui. Ah, tá. A paciente com náusea, né? É essa aqui, é a ampola. Quelidônio com cardos marianos. Ah, tá. Posso copiar e mandar para vocês, ó. Mais fácil. Acho que tá. Cadê o chat? E isso você põe junto com o visco? E, então, essas eu ponho junto com o visco, na mesma bolsinha. Em 100 ml. Em 100 ml. Opa. O que mais? A nossa enfermeira ela é muito boa, gente. Assim, isso faz toda a diferença, né? Ela, como uma boa enfermeira, ela é muito observadora. E ela observou que quando a gente coloca
no soro essa ampolinha de amamelis, ajuda muito, porque esse amamelis é uma planta usada para melhorar a circulação, de maneira geral. Melhora esse problema circular do paciente, né, o acesso perde menos. Então, a gente adotou como protocolo, sempre que a gente vai fazer alguma medicação endovenosa que tem algum homeopático, a gente associa a mamelis. A gente coloca a graviola também, com IP roxo, para paciente oncológico, isso sempre. Deixa eu ver o que mais. E você dilui em 100 ml de soro fisiológico mesmo? Sim. Essa aqui, elas são mais sutis, né? Eu sei que no raciocínio das medicações ponderais 100 é pouco para botar esse monte de ampola, mas aqui não. Quando tem problema de fígado, eu associo essa nos oncas de Alzheimer e licopódio também. Se o paciente ainda tem algum diabetes, eu coloco fósforos. Algum problema com metabolismo de carboidrato, entre o fósforo. Esse Nux, mesmo se for câncer de fígado? Mesmo se for câncer de fígado. Principalmente para o paciente com câncer de fígado. Ah lá, esse aqui também é para problema do fígado. Opa. Tem que estudar, né? Cada vontade de ir para a Alemanha, melhorar meu alemão e fazer uma formação. Com filho de 4 anos, não tem mais como. E aí, assim, lá na clínica, a gente tem o visco homeopático também. O visco homeopático, qual que é, vamos falar, a vantagem dele? Ele é muito mais barato e ele é muito mais fraco também. Quando isso é vantagem? Quando o paciente realmente a gente precisa de trazer um tratamento mais econômico para ele e quando também a gente não quer uma reação tão intensa. Então, por exemplo, é uma opção para o paciente oncológico, para o paciente autoimune que quer economizar, usar um visco homeopático. Tá? Então, assim, dá para viajar de Juiz de Fora para BH de Fusca, né? Mas dá para ir num Corolla, né? Um carro bem mais confortável. Né? Mas, assim, o homeopático seria o Fusquinha. Mas você faz isso na veia? Isso é venoso? Não, para o paciente autoimune que quer fazer alguma economia, eu normalmente uso subcutâneo. Vocês vão ver, reage muito menos o homeopático. Mas ele tem alguma resposta? Porque também o que importa é a resposta, né? Tem muito menos, mas tem. E como que você combina os dois tipos na mesma pessoa no tratamento? Os dois tipos de quê? De visco, o fermentado e o não fermentado. Por exemplo, paciente com câncer metastático grave de mama. Como que você faria isso? Entendi, olha só, porque na teoria, olha só como é que é interessante isso. Um tem mais lectina, o outro tem mais toxina. As duas substâncias são interessantes no tratamento do câncer. Então, teoricamente, vai ser ideal fazer essa mistura. Né? Então, assim, você vai ter que começar a testar os dois. Se o fermentado reage mais, por que não pensar, por exemplo, colocar uma dose menor do fermentado subcutâneo e uma dose maior do outro que o corpo aceita mais, que tem mais lectina endovenoso? É uma opção. Entendi. São complementares, tá? Eles são complementares. E o fermentado, você vai escolher pela potência que você quer, ou pelo sexo, ou pelo tumor? Eu normalmente, no fermentado, o QU, segundo a filosofia antroposófica, ele teria a força do ferro. O carvalho é uma planta muito dura, uma madeira muito dura. Então, para pessoa muito endurecida, pouco flexível, a gente pode pensar no QU. Mas, enfim, tem mais toxina. Normalmente, eu penso mais na quantidade dessas padronizações dessas substâncias, desses marcadores. Não sei se eu entendi, não. O que você não entendeu? Vamos Se lá. você tem por exemplo, que o Elixir eu já entendi. Esse eu acho que eu já estudei muito ele, então acho que eu já entendi. Assim, o que você está falando. Tendo estudado, você falando, eu entendo. Esse eu ainda não consegui estudar direito. Então, por exemplo, se eu usaria o P no paciente com câncer
por exemplo, paciente com câncer muito debilitado, eu usaria o P fermentado e o A da Elixir, para começar. Perfeito. Tá, agora no paciente mulher, jovem, com câncer, que é o que eu tenho mais hoje, eu nunca vi tanta gente com câncer, que não está tão debilitado, eu poderia usar o M ou P venoso da Elixir, e eu poderia usar o quê? O fermentado subcutâneo? Beleza, isso mesmo. É isso? É. Mas aí você vai começar com o D3, depois, se a pessoa não teve nada, você aumenta para o D2, ou você já começa Isso. com o D2 de cara? O QUD3, de maneira geral, responde muito bem. Para um paciente jovem com câncer, eu já começaria com o QUD3. Você vai ver que ele pode responder. Se não responder, você já vai para o D2. Mas o D2 é muito forte. Entendi, para começar. Aí você ficaria um tempo, né? Você insiste. Tipo, 2 meses, aí você muda. 2 meses é um tempo muito bom, né? Porque, assim, igual eu falei, o paciente pode vir a responder, né? Se a gente fica ansioso e quer subir a dose muito rápido. Entendi. Micael, agora é o que é mais a minha praia, que eu uso mais os autoimune, assim, né? Paciente com doença autoimune, assim, o que tu faria, assim, num paciente com uma doença autoimune, o que tu colocaria como uma terapia inicial, básica, para começar? Então, para o autoimune, você vai pensar... Olha, eu penso sempre no fermentado, né, da Eject Center e no Elixir. No fermentado, você vai pensar no P, que é o com menos vício com toxina, e no Elixir você vai pensar no A. Começa com o fermentado P D3 e com o Elixir A de 1 miligrama. Eles são correspondentes. Você poderia, Rui, por exemplo, é uma opção, hoje no consultório eu tenho feito bastante isso, alternância. Uma semana PD3, numa outra semana A 1 miligrama, e vai alternando, subcutâneo. Uhum. E o que dá isso de custo para o paciente? Tem que ver quando o paciente, assim, como eu sugiro fazer na sua clínica, sob supervisão da sua equipe de enfermagem. Uhum. Aí, eu não sei te falar. A gente já fez a precificação, mas a gente já viu que nossa precificação está bem inadequada. Você cobra pouco? Muito pouco. Você tem que cobrar pelo menos 140, 150 por aplicação. A Elixir é R$ 30 uma ampola, até 10, todas têm o mesmo preço. Você tem que olhar aluguel de sala, hora de enfermagem. E assim, por isso que os pacientes preferem comprar para usar em casa, porque é R$ 30 uma ampola, entendeu? Então, esse subcutâneo, mas é o risco que ele falou. Agora, você falou que vai passar o negócio de como passar o gel, né? E intranasal. Vamos lá, estava esquecendo. Deixa eu pegar o... Agora, para uma menininha de 4 anos, que não é minha paciente, que eu estou atendendo de graça, ela tem IVAs de repetição absurdas. Eu passei o cilocoxino, melhorou a IVAs dela em 24 horas, tadinha. Aí ela é muito, muito difícil. Ela tem deficiência de IgA. Tá muito ruim, tá com a qualidade de vida péssima. Eu queria ajudar ela, sabe? Uhum. E eu lido visco para deficiência de IgA. Eu quero estimular o sistema imune dela a não ter tanta IVAs, né? A controlar. Aí, para ela, teria que ser tópico. Mas aí, qual visco você usaria? Você usaria uma vez, uma semana outra do mesmo jeito? Você usaria um só? Olha, criança é dose muito baixa, né? Criança responde... Criança já tem uma vitalidade muito exuberante, por isso que ela tem muita febre, muito processo inflamatório. Eu usaria... Criança eu evito e tenho evitado injeção também. Eu indicaria o gel que eu vou passar para vocês. Aí poderia ser do fermentado o P e do Elixir o A. Entendi. Só que aí o raciocínio é um pouco diferente com relação a miligrama, por quê? Vou abrir aqui, eu quero mandar o esqueminha para vocês. É diferente por quê? Porque uma ampola, ela vai dar 30 pumps. Uma ampola vai gerar 30 aplicações. Então, eu adotei como protocolo, toda vez que eu prescrevo o gel, eu prescrevo a dose mais forte, porque já vai ter uma diluição em 30 vezes, entendeu? No caso do gel transdérmico. E esse gel, o que é que faz aí? O que é que faz esse gel? Como assim? A quem faz? O que você perguntou? Isso é quem faz, qual é a empresa que faz? Então, quem tem feito para mim a Magis Pharma de Campinas, eu tenho certeza que tem feito muito para os meus pacientes. Eles falaram que não tem como atender minha demanda. E tem a Cavalieri aqui de Juiz de Fora que tem feito, eu acho que tem feito também. A artesanal vai fazer de Minas, manda para o Brasil inteiro. Eu ensinei para eles como é que faz. Porque eu queria fazer na Magis, eles falaram que não tem como me atender.
Porque eu tenho um volume muito alto, assim, eu vou prescrever igual água, né? Então, eu não sei se é porque eu perguntei qual que eles estavam usando, se ela ficou brava comigo, não entendi muito bem. Mas eu achei que foi mais uma questão pessoal do que uma questão É logística. mesmo? Cadê? Só um minutinho. Mas a E artesanal quem me falou. manipula também, Rui, respondendo, quem manipula também é a própria HealthTech manipula. Ah, é? A Inject Center, talvez, eu já pedi, eles não gostaram da ideia. Né? Mas quem sabe eles não mudam de ideia. Ó, mandei aqui no chat como que eu prescrevo. A HealthTech no chat é onde? Onde que é o chat? No chat tem um balãozinho, ó, tem um balãozinho, tem um triângulo do lado. Aperta ali. Triângulo, quadrado e uma bolinha e é o balãozinho do lado. Chat. Ah, vi. Peraí. Ah, tá. Agora eu peguei aqui. Pegou? Uhum. Então o gel, É o A1 e o spray nasal. ou no spray nasal. Top. E poderia usar para doença autoimune alguém que não quer gastar muito ou que não quer fazer injeção ou não funcionaria muito? Funciona. Aí você vai pensar no spray nasal ou no gel transdérmico. Aí, assim, uma ampola vira 30 aplicações, né? Mas aqui não tem o visco fermentado A, só tem o Q, o P e o M. Como é que faz isso? Aí o raciocínio é o mesmo, mas o A do elixir é o P do fermentado. Então, no caso aí, seria o P, por exemplo, que não tem visco fermentado A, tem? Ó, eu coloquei errado. Não tem. E aí você pôs D1 para criança, é D1? D1, vamos pensar, D1 dividido em 30? D1. Para criança eu colocaria menos. Você está falando para criança do gel que você está. Eu pensaria. O que você acha? Você prefere gel ou spray nasal para essa criança? Eu prefiro o gel, mas o spray nasal é legal também, a gente saber fazer. Para o gel, né? Para o gel, eu indicaria o gel dessa forma, mas aí para ela, como é gel, eu já pensaria em algo um pouco mais forte. Se for fermentado, eu passaria o QU. Por mais que seja gel de alta absorção, é muito mais sutil. É uma dose Então, baixa. seria o visco, isso para estimular, né? E a paciente com câncer cerebral, aquela menininha que eu atendi, que a Jéssica até me passou isso já, que é uma menina com câncer que não tem acesso venoso, tadinha. Nossa. Aí ela tá com tumor, mas aqui, deixa eu te contar, a dieta cetogênica, com 30 dias, ela tá sustentando o corpo. Nossa. Não estava respondendo a nada, piora progressiva, eu comecei meu tratamento metabólico, fiz xarope, fiz o diabo a 4. Fiz creme, xarope, pastilha, chocolate, tudo que eu faço eu mudei para criança. Que eu não atendo criança, mas eu atendi ela de graça porque eu fiquei com dó. Aí mudei tudo e fiz. A menina com 30 dias, você acredita que ela está sustentando o corpo? Foi na minha sala e falou assim, doutora Janaína, quando acabar o meu tratamento eu quero comer arroz e feijão, tadinha. Aí eu falei, não, pode comer uma vez por semana depois da fisioterapia, que ela está fazendo uma fisioterapia cabulosa agora. Já fez 2 sessões, deu conta de fazer. Olha pra você ver que bonitinho. E ela começou a usar agora. Começa com gel para ela. Começa com gel, porque vamos pensar, o spray nasal vai atuar melhor, né? Vai atuar melhor, mas será que não. Pode ser o nasal, aí. O spray nasal não tem problema. Agora eu vou usar qual? É o PD1? É o mais fraquinho? Começa com o mais fraquinho, com D1, PD1. Aí depois, para o segundo, você reavalia se vai para o M ou se vai para o QU mesmo, que é muito mais forte. Então, esses para doença autoimune, então, que tem que ser fraquinho, é PD1. E aí você usa sempre o fermentado. Você não usa o da HealthTech? O da HealthTech, que acontece? As farmácias que manipulam não estavam conseguindo comprar da HealthTech. Mas a HealthTech tem, né? O dela, pelo que tu me disse, o gel. Mas porque a HealthTech começou a manipular. Que daí dá para comprar direto da HealthTech o gel, direto. Dá. Ah, dá? Dá. O gel dá, eles fazem. Então, visco fermentado P, que é uma ampola, transformar em gel transdérmico. Aí você vai passar o quê?
Uma vez por semana só para câncer, será? É pouco, né? Eu Acho acho muito pouco. Começa com 2, o que você acha? 2 vezes. Ó, eu não acho nada, você que sabe, você que entende disso, mas Olha, a menininha tá usando o gel 2 vezes, eu não lembro qual que eu prescrevi, que eu não tinha nem noção. faça 2 vezes. Desesperada. Começa 2, observa, vai devagar. Aí a E, gente acompanha a febre, né? mas, Micael, então no gel vai ficar bem barato. O paciente vai usar uma vez por semana um gel. Vai ficar bem mais em conta. E aí o gel, olha só, o gel, teoricamente, então assim, tem 2 raciocínios. Para absorver melhor, é igual o hormônio, né, Rui? Uhum. É local de pele glabra, né? Então, assim, aqui, atrás da Uhum. orelha, atrás do joelho. Só que, por exemplo, outro dia eu atendi uma paciente com tumor de ovário. Eu falei, olha, o gel você vai passar ali no local do ovário. É Uhum. uma teoria do Visco, tá? Todos os médicos que eu já acompanhei, eles falam a mesma coisa. Quanto mais próximo, isso para aplicação subcutânea, quanto mais próximo do tumor, melhor o resultado. É uma teoria até que, assim, nas enfermagens que eu acompanhava lá na Europa, olha, o pessoal lá da Europa, na injeção, eles são muito fodas. Eu tive eu tive alguma dermatite na mão, eles aplicaram injeção em mim aqui, ó. Puxava a pele aqui, aplica aqui, sabe? Sinusite, aplicação aqui, ó. Saiu da face. Eles aplicam dentro do tumor? Eles injetam? Dentro do tumor também. Se você tiver que injetar dentro do tumor, você injeta o Elixir ou o Escador? Olha, dentro do tumor, olha, os dois são incríveis. Qual que vai ser melhor? Mais toxina ou mais lectina? Mas toxina início, porque lectina você está estimulando o sistema imunológico geral, né? Talvez sim, mas olha só, eu na prática eu tenho optado pela via peritumoral. Intratumoral eu já tive alguns pacientes que a gente fez, mas eu tenho feito peritumoral. Eu estou fazendo ozônio, eu não, minha fisioterapeuta faz ozônio. Então, a paciente com câncer de mama que está fazendo meu tratamento. Ela faz o VIS com P, faz o VIS venoso, o VIS com M subcutâneo. Ela teve febre, teve calafrio. Ela ela usa morfina e canabidiol e ela chuta a parede de dor. Grita, chora, eu tô atendendo ela de graça. Eu vou quebrar, né? Ela veio do sul, chegou lá na clínica, mandaram ela para casa para morrer com morfina oral. Tadinha. Paliativo para morrer em paz. Ela pegou o ônibus e veio com o marido dela, chegou lá na clínica chorando. Aí eu fiz uma semana de vitamina C em altas doses, fiz aqui um protocolo de resgate, Rioda, e ela entrou no meu protocolo e está fazendo sonodinâmica. Você precisa de ver as termografias dela melhorando. E o Ahmed indicou fazer ozônio na pele, em cima da escápula, não na escápula, porque não dá para fazer sonodinâmica ali, porque dói demais. Então a gente faz fotodinâmica e faz ozônio subcutâneo na pele, perto da escápula. Você tem que ver a menina como que ela tá melhorando. Legal, parabéns. Cara, e ela tava assim, péssima. Mas aí você vai aplicar peritumoral, quanto que você vai aplicar? Então, aí é o mesmo raciocínio, assim, num paciente de um tumor grande, a gente vai pensar numa dose um pouco maior, né? Então, se for do fermentado, por exemplo, um QU começa com D2, ou de um Elixir, usa um P de... Olha, pode aplicar até P de 50 peritumoral, Mas é 1 ml, aí você dilui em que para aplicar? e nada. Ah, você aplica assim um pouquinho cada perto ali, você fala? Olha, subcutâneo, eu sei que na teoria no Brasil é dito desse volume de subcutâneo, e isso na prática não faz sentido. Já viu aquela técnica de hipodermóclise? Já. Aplica litro subcutâneo, como é que não pode aplicar 2 ml, 5 ml? Porque dói pra cacete, né? Não, não dói tanto assim, não. Pode aplicar. É que vocês não trataram ainda com picado de abelha. O dia que você vê o tratamento com picado de abelha, você vai parar com frescura de dói, Ô, visco, Rui, não dói você nada. vai ver suas crianças autoimunes se você der injeção, dói pra cacete. O único que não dói é o A não dói. Meu marido tá usando o A porque eu achei que o A que era bom pra próstata. Agora ele vai O odiar o ar dói Micael, que eu vou mesmo. dar o P pra ele, quer nem saber. Agora Vou vai dar o fazer um P. P putozinho de para o Micael próstata. agora. Ó, Mas aí você vai aplicar 50 miligramas por ml. Isso que eu tô falando. Eu tenho ampola de 50 miligramas por ml. Aí não tem problema, você tem que diluir para você conseguir aplicar mais, ou só de colocar ali perto já é? não, mas a de 50 tem 1 ml só. É 1 ml que você pode aplicar. Olha, na prática a gente aplica até 10 ml subcutâneo, tranquilo. Não, não tô com medo de aplicar 1 ml, não. Tô te perguntando se o tumor é grande. Faz diferença dividir, aplicar um pouco Ah, aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, ou você aplica depende, perto e pronto? depende do que o paciente quer. Então, assim, se ele. Olha, pergunta para ele, porque às vezes cada vez você vai fazer no local.
Eu prefiro cada vez fazer no localzinho. Então, tem o câncer de mama, eu posso aplicar perto? Então, por exemplo, câncer de mama tá aqui. Uma vez aplica aqui, na outra vez aplica aqui, vai rodeando. Não precisa ficar toda vez. Eu não tenho que ser na barriga, igual o pessoal da Health Tech fala, né? Quanto mais próximo do tumor, melhor. Então, o Léo pode aplicar no pubis, por exemplo. Quanto mais próximo. Vai me matar, ele tá Olha aplicando só, no um braço. médico amigo meu lá de São Paulo, ele começou a aplicar, só que ele aplicava ozônio. Ele aplicava intraprostática. Aí não vai rolar, ele me mata. Ele lá E embaixo. pessoa com doença autoimune que não tem o lugar certo? E o cara oftalmo, ele aplicava retroorbitário também. Não sei como. Misericórdia. E doença autoimune aplica onde? Onde que é melhor? Tanto faz, porque não tem o lugar certo, né? Aí é legal variar. Né, braço, coxa, barriga. Agora, tumor cerebral, não tem o que fazer, né? Então você vai passar na pele mesmo, né? Tumor cerebral, você pode até fazer uma via subcutânea, por exemplo, mas uma dosagem. Com esse aí, você tem que pensar como se fosse aquele paciente atópico. Entendi. Começa muito devagar. Se não der reação na pele, mesmo assim, você não evolui. Olha, você até pode evoluir, mas tem que ser uma reação muito sutil, sabe? Porque ele pode ir lá no tumor, porque o que acontece? Tem pacientes que o tumor ele necrosa rápido com o visco. Imagina um tumor, antes da necrose, ele vai dar uma inflamação para depois necrosar. Ferrou, Entendi. ferrou. É o caso que você falou do seu pai, que você comentou com o Rui, né? Tem que tomar cuidado. Paciente com tumor. Ele não fazia nada, eu não sabia nada. Eu dei glifagem, dizia cetogênica que fez isso. Era um tumor altamente captante. Foi dieta cetogênica, glifagem, ômega 3, cetonisógeno. E teve essa resposta. Se fosse hoje, eu não sei se ele teria morrido, não posso falar nada, mas hoje, sabendo o que eu sei, será que ele tinha morrido? Não sei, não. Ele respondeu, morreu, necrosou 40%. Eles não queriam nem liberar a químio. Foda. Não. Hoje, o tempo consegui exatamente 1h30. Olha aí, ó. Vocês têm mais alguma dúvida? Vocês acham que deu para entender, Janaína? Eu peço desculpas, eu fiquei perguntando demais. Eu acho que o Rui quer saber mais de doença autoimune. Eu acabei perguntando muito de câncer. Não, mas foi bem legal, Janaína. Foi legal. bom entender, porque eu acho, assim, Micael, eu acho que o visco é um mundo, né? Assim, eu hoje eu abri meus olhos para algo que eu não tinha percebido antes, né? Então agora eu vou começar devagarinho, vou te pedir, né? Os que eu começar a fazer, eu vou começar, né, pedir umas ajudas ali. Acho que precisa dar prática para começar, né? É muito difícil, na hora que você começa a dar, você não sabe o que fazer. Olha, não é difícil, gente, é muito prático. Vamos, como é que a gente vai facilitar mais ainda? Eu entendi que, assim, como é que a gente vai facilitar mais? Vamos fazer uma tabela. Né? Você escreve uma tabela. O fermentado de um lado e o elixir do outro. Então, ela vai estar QU, IP, MM, que são correspondentes, e o P e o A. Vamos falar em potência. Então, assim, quanto mais alto, mais forte. Q e P são os mais fortes. Né? Fermentado QU, P da elixir. Aí os miligramas. Né? O fermentado. O D1 é o mais forte. D2, você nunca usa o D1, né? Olha, na prática eu tenho usado pouco o D1. Eu tenho usado pouco o D1. O fermentado, ele reage muito mesmo. Né? E aí tem o D1, D2 e D3. Tem D4 também, mas D4 é só para criança. Aí você vai deixar para criança. Mas mais Mesmo no gel, D2, não, né? Oi? Oi? Não, tu começa mais com o D2, né? Tu usa mais o D2, é onde tu começa. Não, do fermentado eu uso mais o D3, porque muitas pessoas já respondem muito bem a ele. Ah, tá. O fermentado é legal. O D4 é para criança se for venoso ou subcutâneo, né? Se for gel, você não vai usar o D4. Aí fica muito fraco. Aí eu usaria Então, D2 ou D1. você usaria D2 ou D1 do gel para fazer o gel. E aí, se for uma criança atópica, asma, doença autoimune, você usaria o P, mas se for câncer, você começaria com o QU de cara. De cara. Ou se for tumor cerebral, o nasal é bem interessante, Micael. Inclusive, é para paciente adulto. Agora, como que você faria um gel, um nasal para paciente adulto com câncer cerebral? Mesmo assim, você começa com o P do fermentado?
do fermentado, para o tumor, eu realmente respeito bastante. Eu começaria com um P, um D2, por exemplo. Então, essa criança poderia usar um PD2 pro nasal? D2, fechou. É muito legal isso, cara. Muito legal. Nasal. A gente usa ocitocina nasal para libido baixa, para depressão. Outra coisa interessante, que não sei se você tem experiência com ocitocina. Tenho, amo ela. Eu tenho Pois até é, com implante de ocitocina. pois é. Aí eu estava na dúvida, porque eu comecei a ler ocitocina, né? Então, eu tenho um paciente com câncer de mama, essa aqui não quer tratar, que ela estava depressiva, agressiva, e eu li que para câncer de mama há controvérsias, mas tem mais estudo falando que ajuda no tratamento do que atrapalha. Então, câncer de ovário e câncer de mama, eu estou usando ocitocina subcutânea antes dos injetáveis. O paciente fica de bom humor a sessão inteira. E agradece, adora, quer voltar. Da briga, eu tenho uma paciente com sarcoma que quer usar. Mas para sarcoma e trato digestivo, eu li que a ocitocina estimula o tumor. Então, você tem que ter cuidado em qual paciente que você pode usar a ocitocina. Eu estou com medo. Você já leu isso? Você olhou isso? Não, para câncer, tratamento com hormônio, eu já li, mas eu fico realmente receoso. Tem um monte de estudo para câncer de ovário, assim, que a ocitocina é sensacional. Para É, câncer de estômago, intestino, já não. olha Então, só. às vezes, você quer tratar o paciente para ele melhorar o bem-estar mental, né, empatia, você tem que tomar cuidado, porque aí tem tumor que não pode, dá briga, porque eles veem que a paciente que está usando fica linda, loura, feliz. E ela não pode. É Qual engraçado, né? dosagem da subcutânea que você aplica? De 10 ocitocina? unidades, 2 vezes por semana. Na hora do injetável, antes de tudo, ocitocina subcutânea. O paciente pede, que naquele dia fica feliz, tá? Agora o visco, eu ainda não notei esse bem-estar danado. E metástase óssea, eu vi que é bifásica a curva, né? Que começa primeiro dói para depois melhorar, né? Olha só. Paciente com metástase óssea no visco, eu li uns 2 estudos que piora e depois melhora. Eu tô com essa paciente com metástase violenta com dor. Uhum. Aí eu tô na dúvida se você qual que é a sua experiência com metástase, qual visco é melhor? Tá, metástase tem que ser, olha, metástase tem que ser endovenoso. Ela tá usando P endovenoso. Endovenoso. Eu já tive paciente com metástase óssea, a gente tratou subcutâneo, mas aí olha, no paciente com metástase, você quer ver a reação local. Na subcutânea, você quer ver uma temperatura aumentar, você quer ver o eosinófilo subir. Mas Enquanto eu posso usar o subcutâneo perto da escápula. Mas, pode, pode. mas aí você usaria o fermentado. Qual você usaria venoso e qual o subcutâneo? Olha, na prática vocês estão falando, mas é uma coisa que eu não. Só um minutinho que a Jéssica tá ligando. Só rapidinho. Oi? É difícil, essa amiga sua aí você pode mandar tratar, porque Não, hoje, Helena, tu atende online? tá tendo. Qual é o valor da tua consulta até para mim ver os pacientes? Eu vou mandar os pacientes para ti. Minha consulta tem um monte de coisa incluída. Eu cobro 4 e pouco, mas tem um acompanhamento, não é uma consulta, é um acompanhamento de 3 meses com enfermeiro oncológico, que faz a minha anamnese. Eu tenho uma mentoria de 1 mês com 3 meninas, uma biomédica e 2 estudantes de nutrição especializadas em cetogênica para ensinar a pessoa a fazer e ajudar a ter um GKI bom, no câncer o que importa é o GKI, não é a dieta em si, que é um índice para medir se a cetose está terapêutica. Então não adianta a nutricionista passar a dieta, precisa de alguém ali ensinando olhando, não, peraí, tá errado. Aí ela tem uma mentoria. Aí a minha nutricionista, ela vem de um acompanhamento, que ela faz várias consultas, a pessoa tem muita dúvida, então ela fica toda hora Sim, né? com a pessoa. Cetogênica é uma. E eu não ponho na minha consulta os injetáveis, porque cada um é de um jeito. Então, tem paciente que não pode usar vitamina C naquele momento, tem paciente que precisa de dicloroacetato, entendeu? Tem paciente que está muito debilitado, que o que ele precisa é só de vitamina C, vários dias direto. Tem paciente que está vindo do sul, fica aqui 1 mês. Eu estou com uma paciente agora que veio de Porto Alegre, vai ficar aqui 5 semanas para iniciar o Viscom aqui. Porque eu fico com medo justamente com esse negócio que ele falou, eu gosto que eles façam todas as aplicações primeiras comigo. Se eu mudo a dose, só comigo. Depois eu libero para fazer em casa. Agora eu estou até com medo de liberar para fazer em casa, que fica mais barato para eles, né? Mas aí eu posso liberar com spray ou com tópico, né? Porque para adulto, realmente, subcutâneo é melhor, né? É isso. Entendeu? Mas é porque eu não vendo a consulta em si. Eu vendo o acompanhamento de 3, 4 meses que eu fico por conta da pessoa. Então, eu olho exame. Sim, não, claro. Acordo de madrugada para estudar o caso de cada um. Sim, não, cada paciente é um Semana eu virei filho. à noite estudando um câncer renal, que ainda não veio. Com metástase óssea, olha que bosta, um menino novo.
Aí eu achava que não podia fazer cetogênica no câncer renal. Eu mesma já falei isso, que tem um estudo que todo mundo fala que não pode. Fui estudar câncer renal, é o mais metabólico que existe, que faz Warburg via pentose fosfato e que usa a via de ácido graxo para produzir célula. Aí o povo achava que não podia dar cetogênica por isso, que tem muita gordura. Mas dentro do protocolo metabólico eu bloqueio via de ácido graxo com um monte de coisa. Então, e é muito bom para ferroptose, que é um outro tratamento. Então, dependendo do exame do paciente, eu escolho se eu vou fazer cetogênica só com um suplemento, se eu vou fazer ferroptose, que é totalmente diferente, se eu vou fazer de cloracetato venoso oral, e o Viscom agora eu dou para todo mundo, que eu amei, de paixão. Porque os pacientes são muito debilitados, eles têm muita náusea, eles não toleram o tratamento, nem deles, nem o meu, e tudo é culpa do meu. Tá com a químio, rádio, mas a culpa é minha, é do meu suplemento que dá diarreia, entendeu? Então, o Viscom ajudando nisso, o paciente tolera fazer mais coisa. Porque o oncologista sempre põe a culpa em mim. Ah, não, esses remédios aí que ela passou que tá atrapalhando a quimioterapia. Não é. Eles falam que o Viscom atrapalha a quimioterapia. Tem ensaio clínico, tem meta-análise mostrando que não, eu já li. Mas é difícil, né? Tem que ter adrenal, né? Tem que ter cortisol para aguentar. Eu não tenho, não, obviamente, que eu tô com Covid pela 4ª vez. É estresse demais. Não é Vamos tirar uma foto? Vamos. 3, 2, 1 e... Vai. Pronto. E aí, Janaína? O que você manda? Doutor Rui? Bom, muito obrigada, adorei. Obrigado a vocês, adorei. Uma gratidão mesmo, muito legal. Agora é botar em prática isso. Mas qualquer dúvida, você entra em contato comigo. Micael, você devia cobrar por uma mentoria igual a Nasha faz. Cobrar para discutir caso. Tipo assim, o paciente vai consultar comigo. Ele vai me pagar 4 mil e tanto. Você cobrar, me dá R$500 para discutir um caso. Eu faço isso com o Armin. O Armin não discute caso comigo porque ele não tem tempo. Mas eu tinha proposto para ele. Falei, você quer discutir os casos? Porque ele me ensinou tanta coisa que eu sinto que eu devo a ele, sabe? Mas aí ele não tem tempo. Então, todo mundo que faz sonodinâmica na clínica, 5% é dele. O dia que ele vier no Brasil, ele tem um dinheirinho. Ele vai vir em setembro, ele vai levar dólar embora. Legal. Então, eu acho que você tem que ensinar. Isso é muito importante para ficar na sombra e para os oncologistas falarem tão mal. Eu acho que você podia ensinar, assim, fazer uma live, chama atenção, faz comigo, faz com o Sorrentino, pessoas que atraem muito seguidor, né? Só para o povo ver. Você vê, eu dei uma aula naquele vídeo de saúde, o que tem de paciente que me procura quase de uma aula que eu dei no vídeo de saúde. Com a Jéssica também. Né? Com a Jéssica também. Pois é, então assim, é uma oportunidade que a pessoa fica assim, ele não te pagou para ir lá dar aula? Não, mas é uma oportunidade para mim. Não, mas é igual quando eu dei aula na pós do Laí Ribeiro também. Eu perguntei quanto que vai pagar. Aí a mulher riu da minha cara. O Frederico falou assim, vai lá dar aula do seu protocolo no Laí. Do papai. Eu falei, não vou nada. Não vou nada, eu tenho que fazer aula pro meu os alunos médicos que estavam lá, assim, virou o doutor Micael que deu aula pro Laí Ribeiro, né? Mas, ué. Dá uma diferença. Faz muita diferença. Mas vamos fazer. A live é legal. Uma live. Falar dos estudos, falar da Alemanha, tudo que é da Alemanha o povo respeita, né? Porque a Alemanha é um país tão sério, né? Respeita muito. Obrigado pela dica. Vamos fazer. Show de bola. Muito bom. Você divulga uma mentoria. Você divulga e começa a cobrar. Daqui a pouco você está cheio de aluno, daqui a pouco você não consegue trabalhar mais. Essa é a ideia. Valeu, gente. Obrigada, viu? Obrigado, hein? Sem dúvida. Um abraço. Fiquem com Deus. Melhor, Janaína. Com Deus, obrigada. Tchau.